Bem-vindos a Real Economy, que faz uma viagem pelas macro-regiões da Europa, do campo e das cidades da Croácia até ao Rio Danúbio. Todos trabalham para a cooperação económica e para o crescimento. Vamos explorar a região Adriática e Jónica, da qual a Croácia faz parte. O que é que a estratégia significa em termos de crescimento económico? Quais as lições aprendidas dos polos macro-regionais do passado, como o Danúbio? Vamos então colocar todas as questões à mulher ao comando de tudo, a Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Crețu. European Commissioner for Regional Policy, Corina Crețu. O nosso dia-a-dia inclui ir ao supermercado, comprar comida e ganhar dinheiro suficiente para ter uma vida decente. Por isso, Giovanni Maggi foi explorar o que é uma estratégia macro-regional e como se traduz na vida do cidadão comum, como aqui na Croácia, que faz parte dos objetivos comuns e desafios do Adriático. E o que é que isso significa para o crescimento económico dos 4 da União Europeia e dos 4 países candidatos à União envolvidos. Se têm os mesmos problemas que os seus vizinhos, é mais fácil resolvê-los em conjunto. O mesmo se aplica a um grupo de áreas ou até mesmo a países com uma geografia específica que juntos formam uma macro-região. A macroestratégia regional é quando, através da cooperação entre diferentes regiões, empresas, cidadãos e políticos, uma região macro aborda os desafios comuns. Utilizando fundos e recursos existentes, a estratégia visa unir as pessoas da Europa no objetivo comum de construir uma região específica. Na região Adriática e Jónica, a cooperação entre os países está a aumentar. A Croácia, o último país a entrar na União Europeia, está no centro desta região. Os empresários locais estão ansiosos pelas políticas comuns para desenvolverem a paisagem económica. Gordana Deranja lidera uma associação patronal croata. É diretora de uma empresa que opera no setor da construção naval, aço, energia solar e turismo náutico, com instalações na Croácia e na Alemanha. A prioridade seria a criação de novos empregos produtivos e de qualidade, algo que é um desafio no contexto atual, com um aumento da taxa de desemprego desde o início da crise. Promover a concorrência faria com que os países da região se tornassem mais atraentes ao investimento, o que teria um impacto positivo no setor financeiro e no desenvolvimento económico. I sigurno bi dovelo do jednog većeg I jačeg zamaha u razvoju ekonomije. Os países que fazem fronteira com este mar ainda apresentam diferenças significativas em termos de rendimento per capita, taxa de emprego e infraestruturas. A cooperação pode, pelo menos em parte, ultrapassar estas diferenças. Vamos ver quais os possíveis projetos no âmbito de uma estratégia comum para o desenvolvimento. A estratégia para a região Adriática e Jónica que a Comissão Europeia lançou em dezembro passado visa melhorar a atratividade turística da região, criando redes de transporte, uma rede de marinas e destinos no interior. Para o meio ambiente, os projetos específicos promovem práticas de pesca responsável e o desenvolvimento da aquicultura sustentável, com a coordenação das atividades e investimentos em estações de tratamento de águas e de resíduos. O objetivo de um mercado interno de energia será alcançado através de ligações elétricas transfronteiriças e da construção de um gasoduto para aumentar a segurança do abastecimento. A Croácia, como todos os países do mar Adriático, está ansiosa por encontrar novas oportunidades de crescimento depois da crise ter travado o desenvolvimento. Depois de 6 anos de longa recessão, o país espera uma recuperação no final de 2015. O turismo é uma fonte notável de rendimento e gera uma receita de mais de 7 mil milhões de euros. Mas os ecossistemas estão sob intensa pressão devido à cada vez maior ação humana no espaço marinho e costeiro. O ministro do Turismo croata diz como tirar o melhor partido dos fundos europeus. Temos de ser mais competitivos. É algo crucial e a administração dos países nacionais de Bruxelas deve ser mais eficiente, mais rápida no desenvolvimento e na realização destes programas. Nesta etapa, acho que o principal é como fazer com que as nossas empresas do setor privado tenham acesso aos fundos. O Adriático e o Jónico são uma porta de entrada natural para a Europa Oriental, Austral e Central. O desenvolvimento da região pode trazer benefícios para grande parte do continente.
Fomos até Bruxelas falar com a Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Crețu. Estas estratégias parecem muito boas no papel, mas quando se tenta que membros e não membros da União Europeia trabalhem em conjunto, quais são as medidas que garantem os resultados? Temos esta oportunidade de estar em pé de igualdade. Estados-membros com os não-membros, numa abordagem comum para ver como as coisas estão, como os problemas são resolvidos nos países mais desenvolvidos. Haverá sempre espaço para melhorar, mas no final estas estratégias são feitas pelos Estados-membros. O papel da nossa Comissão é permitir este diálogo e dar orientação. Existem Estados-membros com políticas muito diferentes, com questões muito diferentes. Como fazer com que entrem em diálogo? A região Adriática e Jónica foi uma das minhas primeiras atividades. Fiquei muito contente por conhecer os ministros dos negócios estrangeiros de 8 países, 4 países da UE e 4 países não pertencentes à União Europeia. Por exemplo, o turismo. A Grécia, a Itália e a Croácia são países que têm muita experiência no setor do turismo, que pode ser partilhada com a Sérvia, com o Montenegro ou com a Albânia. Este tipo de ambiente é muito importante, não somente para falar, mas para fazer algo em conjunto, porque também temos esses fundos de coesão para os Estados-membros, mas também um pré-acesso a fundos para os Estados não-membros. É nosso dever e nossa obrigação moral ver resultados reais, resultados concretos em termos de redução das disparidades. Precisamos de dinheiro, mas também de partilhar a experiência. Como incentivaria a liderança política ao diálogo no setor público e privado? Cabe a alguns ministros, aos nossos líderes políticos e também à administração local e a outras partes interessadas decidir e reunir todos os recursos. A estratégia para a região alpina apresenta problemas relacionados com os transportes. É um problema comum. Vivemos numa economia globalizada e os países da Europa não conseguem resolver os problemas sozinhos. In Europe that can solve by itself these problems. Vamos focar as macro-regiões mais tradicionais do Rio Danúbio, que une 9 países da União e 5 Estados não-membros que enfrentam os mesmos desafios ambientais, um potencial de carga inexplorado e ligações energéticas. Uma melhor navegação no rio poderia aumentar o tráfego de carga e criar uns potenciais 8.000 novos postos de trabalho. Juntando o turismo, o número de postos de trabalho aumenta ainda mais, como refere Sarah Chappell. Como todas as estratégias macro-regionais da UE, o projeto para a região do Danúbio está focado na prosperidade, em garantir a estabilidade e proteger o ambiente. Mas o cerne desta estratégia é a necessidade de ligar a região percebendo o potencial inexplorado do rio Danúbio. Vamos descobrir como o parceiro austríaco Via Donau está a tentar aumentar em 20% o tráfego de carga no Danúbio até 2020. É um sócio principal no projeto de cooperação do Danúbio denominado Nevada. Todas estas administrações fluviais estavam a funcionar debaixo de diferentes normas e leis nacionais. Uma das principais conquistas do Nevada e do Nevada Duo foi uma harmonização na forma de trabalhar na navegação. A estratégia para o Danúbio coordenou mais de 500 projetos, muitos funcionaram, mas as inundações do rio em 2013 trouxeram à superfície graves falhas na comunicação e na cooperação. Até a Comissão Europeia criticou os membros do projeto, dizendo que era necessária uma melhoria drástica. A estratégia da União Europeia para a região do Danúbio não vai resolver os principais problemas do desemprego ou da competitividade industrial, mas pode iniciar um processo em que as organizações industriais, câmaras de comércio, as cidades, as universidades ao longo do Danúbio trabalham juntas e aprendem umas com as outras. As estratégias macro-regionais são difíceis de apelidar enquanto sucessos ou fracassos. Ao contrário da maior parte dos rigorosos projetos europeus, são simplesmente um movimento de cooperação.
O relatório da Comissão destacou muitos pontos fracos. A coordenação era um deles. Algo discutido durante as cheias do Danúbio. Como é que esta questão vai ser resolvida daqui para a frente? A nossa avaliação mostrou que existe uma necessidade de maior cooperação e troca de informação. Temos um ponto fraco, mas ao mesmo tempo existem histórias de sucesso. A Comissão está agora a aconselhar todos os Estados-membros envolvidos nestas estratégias macro-regionais a concentrarem-se em poucas prioridades, porque o foco nos resultados é muito mais importante do que a dispersão numa dúzia de prioridades. Como é que pode haver poder de execução se não houver acesso a novos recursos, já que a maior parte destes Estados-membros depende de fundos de coesão? As regras destas macroestratégias são não a novas instituições, não a novos fundos, não a nova legislação. O mais importante é unir as forças, o cérebro, a experiência, o que querem alcançar juntos. Como disse, nem tudo tem a ver com dinheiro. Esta política está relacionada com a solidariedade, fazer o que for preciso para reduzir as disparidades e melhorar a vida das pessoas em toda a Europa. Estamos agora no final dos programas de 2007 a 2013. Temos 8 países que utilizaram menos de 60%. Tinham o dinheiro, mas não tinham a capacidade e a experiência. Esperamos ter aprendido a lição para os novos programas. É a nova comissária. Que tipo de reformas quer ver e implementar? A minha primeira prioridade serão os resultados concretos destas estratégias em termos de emprego e crescimento económico. Melhorar também a capacidade administrativa, o que por vezes é um ponto fraco em algumas regiões. No fundo, lidar com a vida das pessoas. É tudo quanto às macro-regiões da Europa. Até à próxima.